acolham os meus cumprimentos e eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que esta semana foi uma semana de muita leitura de Bauman, em detrimento de qualificações de mestrado. Acompanharei bancas de qualificações de mestrado e precisei me debruçar numa leitura que, para mim, né, para este sujeito aqui, não é de forma nenhuma penosa, pelo contrário, é afrodisíaca, né? Bauman traz elementos extremamente pertinentes a cada leitura para compreendermos o contemporâneo, o universo das superficialidades, as relações descartáveis e fracionadas, as faltas, né, de decoro em todas as instâncias de poder, a constituição piramidal que se esfacela e que se esfacelando vai esmagando por camada a estrutura social e tantos outros elementos que têm borrado as reflexões de curadores pós-estruturalistas como eu, que têm um compromisso com o que realmente importa. E o que realmente importa numa sociedade que nega o conhecimento, numa sociedade que secundariza a ciência, numa sociedade que coisifica o humano, numa sociedade que, de certa forma, ainda segrega com discursos feitos em casaco de Vison, é fundamental que nós passemos a fazer reflexões acerca do cotidiano. Por vezes, e eu tenho dito isto, o óbvio precisa ser problematizado, pensando inclusive numa sociedade onde o conhecimento cada vez mais, né, esmagado, né, é destituído por um amontoado de informações que por vezes, né, não tem na sua base estrutural uma condição genuína de pertencimento. E aqui eu quero trazer dois elementos fundamentais da leitura de Bauman que não me cansa de anunciar durante as minhas reflexões. Bauman tem claro que a pós-modernidade trará uma civilização alimentada pelo individualismo e pelo consumo. Veja só, não pela individualidade, pelo individualismo e pelo consumo. E quando ele diz consumo, é o desejo de ter em detrimento da escassez do ser. Olha que interessante. É desejar possuir o tangível, possuir aquilo que eu posso tomar para mim, pela escassez do intangível, pela escassez da essência. Ou seja, nós consumimos exageradamente para suprir aquilo que nos falta como identidade humana. Aquilo que nos falta como identidade terrena, que nasceu com a vocação histórica desde a condição intrauterina para as relações fraternas, para as relações cooperativas, para as relações de protagonismo, onde, repito, não há saber mais e não há saber menos. Há sim saberes e locais de fala, locais de convivência, locais de feitura diferentes, só isto. Ou seja, né, Bauman diz que nós vamos viver o individualismo e viver o consumo e disfarçar isso com discursos que trarão uma certa compaixão acerca do mundo, acerca de si mesmo e acerca do outro. Bom, se nós pararmos para pensar, né, quantas pessoas hoje usam o discurso da vitimização para não tomarem as rédeas da sua própria história. Ou seja, é mais fácil ficar sentado na poltrona, criticando, né? Criticando o não eu, né? Desqualificando o não eu, do que realmente levantar da poltrona e tentar pelo menos, né? Tentar pelo menos fazer melhor. Isso é fato e está respaldado na
condição epistemológica de Bauman. Mas vamos avançar, né? A ideia de individualismo com discurso de compaixão em relação ao outro, né? Todos nós estamos chocados, estranhosos com tudo o que está acontecendo. Mas, né, a pandemia continua avançando, as relações de pobreza continuam, né, se estabelecendo, o esmagamento em relação à empatia com o não eu está cada vez mais escasso, as relações continuam descartáveis, fracionadas, líquidas, então há um equívoco aí, né? O discurso é de compaixão, né? O que eu compartilho, que dá like lá na rede social, são, né, fragmentos de solidariedade, fragmentos de tomada de consciência, fragmentos de subjetivação do conteúdo socioemocional em relação ao desenvolvimento e ao protagonismo do outro. E na prática, eu continuo sendo uma identidade perversa, uma identidade mal resolvida, uma identidade recalcada, uma identidade que, né, discursa elementos de empatia, mas que no berço dos fazeres continua regada e atravessada de hipocrisia. Mas vamos avançar, né? Dá para avançar ainda, certo? Estou tentando otimizar aqui, fazer um compêndio, um compilado, né? Relações de consumo para dar conta da escassez. Gente, eu nunca presenciei uma sociedade tão escassa de essência, A gente percebe nos discursos e nas práticas falidas dos sujeitos um desprendimento em relação à compreensão da estada do outro. Não há nenhuma compreensão da estada do outro. E aí nós vamos lembrar não do nosso querido e saudoso Bauman, mas do nosso querido Maturana, aquele biólogo chileno que diz: ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. É mais fácil eu ir na loja, comprar algo, trazer para minha casa, fazer um monte de foto, né, para poder dar like, porque precisa dar like, eu me alimento dos likes, né? É eles que são o conteúdo vivificante da minha existência, né? Mas eu continuo sendo primata, imaturo e ancestral na condição de protagonizar o discurso da compaixão, protagonizar o discurso da essência, né? Eu fico espantado com as pessoas dizendo que buscam sujeitos repletos de essência, que tenham bagagem, que sejam pessoas capazes de acrescentar, que sejam identidades que possam contribuir em projetos de vida, e na prática há uma decadência, porque você vê que ela vai buscar justamente aquilo que é verniz e não raiz. Aquilo que é verniz. Ou seja, né, a pessoa está discursando um elemento de essência que não possui. E isto é terrível, porque esta identidade é mãe, é pai, é educador, né? Tem uma profissão diretamente ligada à constituição de outras pessoas, é um gestor, né? E vejam só, se a prática dele, né, é segregadora, é de negação do humano, é alguém que, de certa forma, espartilha o conteúdo socioemocional, imaginem o que ele vai oferecer para aqueles que vão beber da matriz, né, existencial desse sujeito. Então vejam vocês, meus queridos e minhas queridas, que Bauman nunca esteve tão presente na vida da gente. E vejam vocês que esta coruja idosa não é idosa à toa, né? Não é idosa à toa. Eu sou idoso, né? Não velho.
Eu sou idoso justamente porque constitui uma capacidade de observar inclusive a demagogia. Observar inclusive a demagogia. Observar inclusive, né, discursos falidos que não se sustentam dentro dos fazeres daqueles que regram, por vezes, os padrões da moral e dos bons costumes, né? É preciso que se diga, essas pessoas estão em ruínas, né? A data de óbito para essas práticas, a data consumada de óbito para essas práticas. Porque, como diz um livro que está best-seller, né? O mundo será dos empáticos. O mundo será de quem tem algo para oferecer, para mais da blusa que veste, para mais do colar que usa. Ou seja, nós estamos entrando numa era onde conhecimento técnico e conhecimento humano precisam estar juntos. Caso contrário, não haverá prosperidade. Caso contrário, nós continuaremos avançando como sonâmbulos rumo ao desconhecido, rumo à incerteza. Então é preciso que nós entendamos que é necessário, que é urgente que nós passemos a tensionar o regime de verdades que governa pessoas que, por vezes, repletas de demagogia, discursam uma coisa, né, e fazem outra. E isto, vocês podem me dizer, sempre existiu. Claro que sempre existiu, como exceção, não como regra. Nós temos hoje um levante desta prática. E isto sim me preocupa. Porque aí nós temos que pensar o que sobrará da reconstrução social. Ou acontecerá a reconstrução social, né? Embasada em que regime de valores essa reconstrução social acontecerá? Que fiquem as reflexões. Um abraço grande deste curador, desta coruja idosa, né? Que não tem medo de assumir a sua incompletude e não tem medo de dizer, né, das suas aprendências a partir da condição de revisitar elementos conceituais necessários para a nossa melhoria como identidades terrenas.